Boa noite, meus queridos. Que a graça de Jesus reine em cada coração, em cada vida nessa hora. Eu quero hoje falar sobre um assunto muito desejado por todos nós. Eu quero falar sobre bênçãos. Bênçãos de Deus. Nós cantamos o hino, chuva de bênçãos teremos. Nós precisamos de uma bênção. Há certos cultos, certas igrejas que toda a dinâmica da vida da igreja é para prometer uma bênção na vida daqueles que frequentam, naqueles que buscam a Deus. Porém, a natureza de uma bênção é muito complexa, não é simples de definir o que é uma bênção. Porque nem sempre o que nós pensamos que é uma bênção, de fato o é. Às vezes uma prova da vida é uma bênção de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter. Mas nós queremos passar pela prova, por uma luta, nós queremos encarar isso como bênção? Normalmente não. Normalmente as bênçãos estão ligadas a conquistas emocionais, arrumar um namorado bom, homem direito, uma menina de Deus, aí a gente pensa, isso é uma bênção. Também é. Nós falamos... eu queria passar num concurso público. Aí você consegue passar no concurso público, uma bênção. Eu diria, também é. E você pode ir fazendo uma lista de possíveis bênçãos que você deseja e que você enquadra como bênção. E outras que são bênçãos e que você não deseja. Ou você se acha incapaz ou despreparado para vivenciá-las, ou experimentá-las, ou até mesmo orar para receber essas bênçãos de Deus. Eu tenho me preocupado muito com a sede ao pote que muitos crentes têm ido atrás de bênçãos. Mas pastor, tem erro em querer a bênção de Deus? Eu digo, não necessariamente há erro em querer a bênção de Deus. O erro está em colocar as bênçãos de Deus acima de Deus. De querer a bênção e não o abençoador. Eu quero primeiro Deus e depois as suas bênçãos. Deus é a maior bênção. O salmista vai dizer, no Salmo 18, outro bem não possuo, senão a ti somente. Capítulo 7 de Mateus, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mostrando que a busca é de Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, diz o salmista. E quando nós perdemos o foco de Deus, nós vamos querer matéria, nós vamos querer conquistas, nós vamos querer bens materiais. E, infelizmente, podemos cair no erro do que nós chamamos da teologia da prosperidade, que mede a espiritualidade pela quantidade de bênção material que você tem ou conquistou. Então, se você é um homem que tem muitas posses, você é um homem abençoado. Se você é uma mulher que conseguiu prosperar e tem várias empresas, você é uma mulher abençoada. Então, em muitos contextos religiosos, a bênção é medida pela finança, pelo bem material. E nós sabemos que antes disso, e isto também é um sinal de bênção, se você souber lidar com isso. Com as conquistas materiais. Mas, sobretudo, a grande bênção é quando você consegue ser bênção. Não foi isso que Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 12? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vem para uma terra que te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Então, a palavra bênção tem tido uma conotação muito interesseira. E não tem tido a conotação de ideal de vida, de querer ser bênção. A grande bênção é quando você é a resposta de oração de alguém.
Uma pessoa que sofre, necessita de ajuda e você se prontifica a ajudar, a pessoa vai dizer, você é resposta de oração, você é uma bênção. Queremos ser bênção mais do que ter bênçãos? Essa é a pergunta. Porque quando formos bênçãos, quando quisermos Deus, seremos bênçãos e teremos bênçãos. Seremos bênçãos e teremos bênçãos. Eu tenho percebido nas minhas andanças como pastor, como crente que sou, que nós precisamos lidar com as bênçãos de Deus. Eu percebo que nós estamos precisando ser orientados como lidar com as bênçãos de Deus. E eu peguei 4 histórias do Velho Testamento, sobretudo, uma do Novo e 3 do Velho Testamento, para nos ajudar a balizar qual deve ser a nossa relação com as bênçãos ou bênção de Deus. Primeiro eu quero falar da bênção rejeitada. Podemos rejeitar bênçãos. Podemos não aceitar, podemos não querer uma bênção, porque o que Deus tem para mim como bênção não é a bênção que eu quero. Então a primeira coisa que devemos aprender é não rejeitar as bênçãos de Deus. É igual você receber um presente, a criança tem muito disso, ela recebe um presente, mas ela quer o outro. Então ela desconsidera, rejeita porque quer o outro, mas o outro ela não pode ter. E menino tem olho mágico para coisa cara, é impressionante. Vai no de R$500. Não, meu filho, toma aqui o de 50. Mas o olhinho dela vai para o de 100, R$500. E por querermos mais, rejeitamos aquilo que achamos de menos. E esquecemos o princípio bíblico de que ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. A gente começa com pouco. A gente começa pequeno, o tempo, a caminhada que vai fazendo com que Deus nos abençoe e a gente vai tendo mais. Quem não sabe lidar com pouco, não tem direito de querer o mais. E eu me lembro do povo judeu. Pode projetar aqui, Davi, por favor, o texto de João capítulo 1, versículo de número 11. É um texto que fala dos judeus. Os judeus receberam a maior bênção, tiveram o privilégio de serem os primeiros a experimentar Jesus. E olha o que João diz que eles fizeram. Jesus veio para os que eram seu, mas os seus não receberam. Imagine a maior bênção que se pode receber, Jesus como Salvador, amigo. Os judeus resolveram rejeitar, não querer a bênção de Deus. E porque Jesus veio do jeito que eles não queriam e não esperavam. Jesus veio de forma simples, sem pompa. Na maior simplicidade que alguém pode viver, Jesus viveu. E eles esperavam um Rambo. Aí eu fui lá para trás, quando eu era criança. Vamos pensar em algo mais atual. Alguém me ajuda? Superman? Não, Superman também é da minha época. Rasgar aqui. Capitão América. Homem de Ferro. Homem de Ferro voando com o motorzinho lá, mas não veio. Nasceu em Belém, no coxo, foi colocado no coxo. Magos vieram do Oriente para adorá-los, mas o próprio povo dele não recebeu. Renegou, rejeitou, refugou. Jesus, a bênção, a alegria dos homens. Mesmo quando o anjo disse aos pastores, eis que vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Belém, Cristo, o Senhor. Vos nasceu um presente de Deus para vocês. E os judeus rejeitaram. E aí vem esse aspecto que eu falava há pouco. A bênção não vem como eu quero. A bênção vem como Deus quer. E como muitas vezes ela não vem do jeito que eu quero, eu dou birra como criança. Eu digo, eu não quero.
Aí dou uma sapateada, caio no chão, esperneio, faço um escândalo bem feito para todo mundo ver, porque eu sou infantil. Se nós pedirmos sabedoria a Deus para perceber quais são as bênçãos dele para a minha vida, eu não vou rejeitar, eu vou abraçar. Essa é a primeira lição que eu quero deixar com relação às bênçãos. Bênçãos podem ser rejeitadas. Um trabalho que Deus está te dando para fazer pode ser uma bênção rejeitada. A chamada de comunhão que Ele tem feito, vem e me busca, vamos ter comunhão, pode ser uma bênção rejeitada na sua vida. E nós estamos rejeitando as bênçãos de Deus, como os judeus fizeram. Então a primeira forma de lidar com as bênçãos é rejeitando-as. Rejeitar a bênção. Muitos não honram pai e mãe. E a promessa é que a bênção vem quando você honra pai e mãe. Mas eu não quero essa bênção. Eu não quero a bênção de dizimar e ofertar, sabendo que vem uma bênção por consequência, porque eu não quero perder. Na ótica de quem perde, nunca será uma bênção lá na frente. A segunda forma de lidar com bênçãos é transferindo a bênção. A primeira forma é rejeitando, a segunda é transferindo. E eu pego o exemplo de Obed-Edom. A Arca da Aliança é o principal utensílio do tabernáculo e depois do templo de Jerusalém. Você tinha alguns utensílios do templo. O primeiro deles era a bacia de bronze que ficava na entrada do santo lugar. Os sacerdotes deviam lavar suas mãos para poder ministrar. Era sinal de santidade. Você entrava então, o sacerdote entrava no santo lugar e ele se deparava com a mesa da proposição onde ficavam os pães. Sinal de que Deus sustém, que Deus mantém aqueles que são seus. Deus supre de pão. Havia o incensário. Simbolizava as orações que subiam e o Deus que responde às orações. Também estava ali dentro o candelabro, aceso, de contínuo, para simbolizar a presença de Deus, a luz que brilha, luz de Deus e a nossa luz, pois devemos ser a luz do mundo. Mas havia uma cortina e no lugar chamado Santo dos Santos, havia um único utensílio. Um único móvel, chamado a Arca da Aliança, e tinha uma tampa, chamada tampa me ajudem? Muito bem, Marcão, propiciação. Daí vem a palavra propício, ser propício a mim, pecador. Aqui eu falei da mesa da proposição e da tampa da propiciação. Era o móvel mais especial, porque a glória de Deus subia como coluna de cima daquela caixa. E quando Davi consegue conquistar o reino completo, toma Jerusalém, que antes era Jebus, dos Jebuseus, e ele faz de Jerusalém a capital, ele quer transferir a arca para Jerusalém, mas a forma de lidar com a arca, de forma imprecisa, incorreta, fez com que alguém morresse instantaneamente. Davi, com medo, resolve deixar a arca na casa de um estrangeiro. Que coisa terrível, não é nem de um judeu, é de um estrangeiro. Obed-Edom é filisteu. Pode projetar, por favor, Crônicas, primeiro livro de Crônicas, o que foi que aconteceu na casa de Obed-Edom. Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. Gate é uma cidade dos filisteus. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. De quem era essa bênção? De Davi.
Mas ele disse, não, é muito perigoso lidar com a santidade de Deus, então eu não quero. Deixa para outro, dá para aquele homem ali. Talvez ele precise morrer fulminado também. Só que esse homem cuidou da arca, que simbolizava a presença de Deus, de tal forma que o Senhor abençoou a casa deste homem. Bênção transferida. Acontece muito entre nós, nas relações humanas, a gente tem tentações de ter inveja do outro, da prosperidade do outro, da bênção de Deus na vida do outro. Isso é um sinal de que a gente não está bem, quando a gente começa a ter inveja da bênção na vida do outro. E nós, às vezes, estamos aqui na igreja há tanto tempo, chega alguém que chegou no começo do ano, aí começa a tocar, cantar, assumir funções, assumir cargo, aí você fica com raiva. Quem é esse que chegou agora e está na janelinha? Ele está na janelinha porque você não quis ficar na janelinha, cara pálida. A bênção foi transmitida para ele porque você não quis a bênção. E nós estamos transferindo as bênçãos todas as vezes que refugamos, que não aceitamos o que Deus tem destinado para nós. A bênção de Deus vai acontecer ou na sua vida ou na vida de outro. Se ela é para você e você não quer, vai ser a sua bênção acontecendo na vida de outro. Isso é trágico. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom por 3 meses. E Davi, sabendo o que estava acontecendo, se apressou. Pensando bem. Merecia uma pia, Davi, né? Bem dada. Como nós também. Depois que ele sabe que Obed-edom está sendo abençoado, ele vai atrás da bênção. E como rei, me dá o que é meu. E levou a bênção. Porque ele aprendeu a lidar com a bênção de Deus da forma certa, evitando de transferir a bênção que é nossa. A gente gosta de dizer, decrete, né? A gente não decreta nada, quem decreta é Deus. Decrete sua bênção. Não, quem decreta é Deus. Peça, busque e espere. E ande no caminho para que a bênção chegue. Mas não transfira a bênção. Lá no seu coração, trabalhe isso. Eu vou ficar com meus olhos abertos para o que Deus tem para mim, venha para mim. E que aquilo que venha para mim eu não refugue e seja transferida a bênção. O terceiro exemplo, esse é positivo, é o exemplo acertado. Bênção recebida. Eu tenho falado da bênção rejeitada, da bênção transferida, e agora eu quero falar da bênção recebida. Há um episódio muito interessante na Bíblia que tem a ver com os ninivitas. É a história de Jonas. Jonas foi enviado por Deus para ir para Nínive e ele pega o navio na contramão, ele toma uma rota diametralmente oposta e vai parar. Aliás, ele tinha planos de parar em Tarsis. Alguns estudiosos dizem que Tarsis era o estreito de Gibraltar. Ele disse, eu vou para Gibraltar. Só que Deus tinha um plano na vida dos ninivitas. Nínive era uma cidade do reino assírio, não sírio. Na Bíblia você vai encontrar as duas coisas. Assírio é uma coisa, é um povo antes dos sírios. Depois vem os sírios. O povo assírio, quase que na mesma região ali. E lá ele vai para Nínive. Quando ele chega em Nínive, ele cumpre o que Deus havia estipulado para ele. Prega a esta cidade. Diga a esta cidade que se essa cidade não se arrepender, vem o juízo. Mas se essa cidade se arrepender, eu trarei a graça, o perdão. E diz a história bíblica que Jonas pregou com ódio. Porque poucos sabem, os ninivitas, eles eram a força dominadora da época deles. Eles haviam colocado pesados impostos sobre Israel. De alguma forma, eles eram subjugados pelos assírios.
E Deus manda o profeta dele falar de arrependimento, de perdão para um povo opressor. Que conversa é essa? É fogo do céu. Ele nunca pregou aquele evangelho a lá Jonas, com tanto ódio. Se vocês não crerem, seus condenados, raça de víbora, vocês vão arder nos quintos dos infernos. Ele tinha prazer nisso. Doido para que ninguém se arrependesse. Doido para que ninguém recebesse a mensagem, ficasse com ódio dele e não aceitasse aquilo que ele estava pregando. Porém, o que é que acontece? Pode projetar, por favor. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Acabou? Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aquele povo recebeu uma oportunidade de Deus. Aquele povo resolveu andar pelo caminho do arrependimento, e não há um caminho mais próspero do que o caminho do ajuste com Deus, do arrependimento, de ajustar o GPS para andar na trilha dele. Esse é o caminho da bênção. É a bênção recebida. A história continua, não vou... Quem sabe hoje à noite, você pega aí os 4 capítulos de Jonas e lê hoje numa sentada e vê o final da história. Mas os ninivitas não perderam a oportunidade de receber a bênção de Deus, de querer a bênção de Deus. A bênção pode ser rejeitada, a bênção pode ser transferida, ou a bênção pode ser recebida. Por fim, por último, há uma 4ª lição que devemos aprender com relação ao lidar com as bênçãos. E aqui há um perigo muito grave. As bênçãos podem ser transformadas em maldição. Pense nisso. Bênçãos transformadas em espinhos. Bênçãos que tiram a glória de Deus depois que recebemos as bênçãos. Nós somos seres complexos, nós somos confusos e nós somos fáceis de esquecer uma bênção. Na hora da necessidade, não é só você não sou só eu, somos todos nós. Se nós não tivermos cuidado, a gente esquece depois que recebe. E não tem tragédia maior do que esquecer uma bênção que Deus nos deu. Porque isso mostra ingratidão. Isso mostra que nós não merecíamos nem a bênção que recebemos. A Santa Ceia nada mais é do que um propósito divino de nos fazer lembrar na maior bênção que o homem recebeu, que foi a salvação. Tanto no cálice, que simboliza o sangue derramado de Jesus, quanto no pão, o corpo entregue na cruz, Jesus fala e Paulo repete: fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Por que em memória de mim? Memória, lembrança. Lembrem, não esqueçam. Se tem coisas que a gente não pode esquecer, uma delas é o amor, a obra da cruz do Calvário por nós. A Santa Ceia é para nos fazer lembrar disso. Jesus se chocou quando, depois de curar 10 leprosos, só um voltou para agradecer.
E ele diz, não eram 10, por que só um voltou? 10 não receberam, é uma matemática fácil de resolver, né? E lógica até. 10 não receberam, por que 10 não agradecem? E nós temos que ter cuidado de ensinar os nossos filhos a agradecer. Mesmo que ele não aprenda de primeira, meu filho, como é que se diz? Eu vejo muitos pais fazendo isso. Como é que se diz? Ele olha assim, obrigado. Tem que ensinar. Porque se ele não ensinar a agradecer, ele vai achar que é patrão de todo mundo. E nós também. Na nossa relação com Deus, não podemos achar que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui nós temos alguns médicos, a gente sabe se nós somos frágeis demais. Um vírus de um tamanho microscópico que você nem consegue ver com o seu olho humano. Pode te acabar. Pode te destruir. E você pensa que é alguma coisa. O Salmo 8, o salmista faz uma pergunta muito profunda que nós devemos refletir sempre. Ele pergunta, que é o homem para que dele te lembres? Imagine o Deus Supremo gasta tempo conosco, dá atenção a nós, ama-nos profundamente. Não precisava disso, mas Ele nos ama, resolveu nos amar, cuidar de nós. E nós achamos que merecemos. E tem muita gente dando ordem a Deus. E Deus não está nem aí para você, cara pálida. Pode dar ordem, que eu não vou te obedecer. Poderia ser bênção esquecida, ao invés de bênção transformada. Mas eu quero ir mais adiante. A grande tragédia é quando a gente recebe uma bênção de Deus, sabe até receber, e transforma aquilo que foi bênção para nós em uma maldição. Eu peguei uma história bíblica. Essa história bíblica, ela é marcante. A vida de um sumo sacerdote com seus filhos sacerdotes, Eli e seus filhos. Essa história está em 1 Samuel, os meninos ali estão atentos, eu gosto dele porque eles estão atentos, é o computador que é lerdo, mas eles não, estão ali. Deus falando para esse homem diz, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Em algumas versões dizia, ele não os alertou. Quando as coisas e pessoas passam a ser mais importantes do que Deus, acontece isso aqui. Não tem bênção maior do que você ter um filho ou uma filha. É uma alegria incomunicável, só sabe quem já foi pai, quem já foi mãe. É uma alegria maravilhosa. E às vezes vem um filho, e o filho toma o lugar de Deus na vida da gente. Ou a nossa empresa toma o lugar da gente, de Deus na vida da gente. Ou o nosso trabalho toma o lugar de Deus. Você não tem tempo para nada mais. Você só tem tempo para curtir a bênção. E o doador da bênção está fora. Eu vejo isso acontecendo diariamente. Gente que ora, jejua atrás de um marido. Ou atrás de uma esposa, não tem nada errado fazer isso. Eu até falei um dia da missionária que comprou uma calça, tamanho 34, e pegava aquela calça e orava com aquela calça e dizia assim, Deus, bota um homem crente aqui dentro dessa calça, Jesus. Então ela orava e trazia algo simbólico, né? Para poder, deu até o tamanho do sujeito que ela queria, com a calça. Mas e quando a gente consegue a bênção? A gente vai embora. Só volta quando o marido dá trabalho. Aí a gente volta. Quando a bênção começa a dar trabalho, a gente lembra de Deus. Aí volta para Deus. Eu sempre perguntei, e não sei se é a resposta certa. Tenho que ser coerente e honesto.
Mas eu sempre achei que Deus provou Abraão, pedindo o filho dele, porque Isaac estava tomando o lugar dele, lugar de Deus. Eu tenho para mim isso. Por quê? É uma espera de 24 anos, queridos. Você sabe o que é esperar 24 anos para receber a concretização de uma promessa? Vários encontros, vários momentos, e Deus só reforçando: eu vou te dar um filho. Não se aperreie, eu vou te dar um filho. Sara ri, ele ri: Senhor, nós já estamos velhos. Sara já tinha entrado na menopausa. Aquele negócio todo, e o homem calculando tudo de forma racional. Nós somos assim. Eu vou te dar um filho. Aí esse filho chega quando Abraão e Sara já estão na fase de ser pavô. Sabe aquele estágio que você é pai e avô ao mesmo tempo? Pai e avô. Aí você se torna um pavô. O menino corre e você tem que arrumar 5 ajudantes para dar conta. Porque você não dá conta de correr atrás do menino. Você é pavô, lembre-se disso. E eu fico imaginando Sara, vovó Sara, e Abraão com aquele menino, resposta de Deus. Aquela oração que eles faziam juntos, já não fazia mais, tinha que cuidar de Isaac. A alegria, a atenção era toda de Isaac. Deus ficou em segundo plano. Aí até que veio a prova. Quando Deus tira aquilo que está atrapalhando a comunhão. A gente sabe a história que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse seu filho. E eu tenho cada dia tomado cuidado no meu coração para saber quais são as coisas que concorrem com Deus, quais são as coisas que eu tenho que sacrificar para não sacrificar a minha relação com Deus. Há muitos que sacrificam sua relação com Deus, mas não sacrificam aquilo que estão sacrificando a relação com Deus. A gente tem que ter cuidado. Porque aquilo que no começo pode ser uma bênção, e é bênção, pode se tornar uma maldição. Principalmente no namoro. Namoro é um negócio sério, né? A gente começa a namorar, amor, I love you para cá, amor, I love you para acolá. Depois some. Aí não tem nem pai nem mãe mais, não existem, e nem Deus. As bênçãos podem tornar maldição quando nós não sabemos lidar com as bênçãos. As bênçãos são dádivas, mas tem alguém que nos deu a bênção. A Ele toda a honra e toda a glória. O apóstolo Paulo conclui, quando ele chega no capítulo 11 de Romanos, ele diz: porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A grande forma, o maior segredo de lidar com as bênçãos de Deus, é quando eu as recebo, eu estou pronto a oferecer a Deus as bênçãos que Ele me deu. A partir do momento que quando eu recebo uma bênção de Deus e não estou pronto para entregar, devolver, eu não sei lidar com as bênçãos. Ana, a mãe de Samuel, é um exemplo disso. Uma mulher que pediu anos a fio para ter um filho, mas demorou, mas quando Deus deu, ela estava pronta. Dizer: Senhor, é para o Senhor, essa criança vai ser um ministro, vai ser um servo. E Samuel foi importantíssimo para a história de Israel, porque uma mãe recebeu uma bênção e devolveu ao Senhor. A minha oração, meu desejo, é que todos nós possamos continuar desejando ter bênçãos de Deus, mas sobretudo continuar desejando ter mais o doador da bênção do que a própria bênção. Aprender a não rejeitar, refugar as bênçãos de Deus, ter humildade e sabedoria, e querer toda e qualquer bênção que Deus queira nos dar. Querer também, jamais esquecer que Ele nos abençoou, e nunca, jamais permitir que aquilo que um dia foi bênção para mim, se torne maldição, porque eu não sei
lidar com a bênção de Deus. Para isso a gente precisa